Bom, meus queridos, a gente vem até agora trabalhando com uma série de funções nativas do PHP. A gente começa agora a criar e manipular as nossas próprias funções. Qual que é o objetivo disso? Digamos que o nosso cliente nos contratou para criar um sistema comercial, um site comercial, tá? Você trabalhando num padrão comum, sem utilização de funções, você vai criar o site desse cliente, entregar, e a próxima vez que um cliente te contratar para fazer o mesmo tipo de site, você vai novamente fazer o site. Trabalhando com padrão de funções e utilizando o que é chamado de MVC, que a gente vai ver um pouco mais à frente também, a gente vai criar um painel para um sistema comercial e vai ter o nosso acervo de funções próprias já criado. Então a gente vai trabalhar com replicação. O tempo que a gente gastaria para criar o sistema novamente, a gente vai gastar aí para poder melhorar o nosso próprio sistema, já partindo de um nível muito mais avançado, tendo aí nossas funções básicas já prontas, e consegue também ganhar tempo para criar mais sites e ganhar mais dinheiro, que afinal é a nossa meta como desenvolvedor, ok? Então a gente precisa entender bem como funciona o processo de criação de funções, tá? Existem dois tipos de funções, a que exibe dados e a que retorna dados. Todas elas podem ser manipuladas e tratadas de acordo com o que você precisa. Vamos ver aí o básico da síntese da função. Primeiramente, a gente tem que declarar que a gente vai criar uma função. Então, function. Colocamos o nome dessa função, abre e fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Ok? Os parênteses servem para a gente passar parâmetros para essa função e criar nossas condições, alimentar a função para poder retornar dados como a gente quiser. A chave novamente vai servir para executar o programa, então o programa será executado apenas aqui dentro, e o function está declarando que a gente está criando essa função. O nome é você que dá, você escolhe o nome que você quiser. Aconselho sempre que dê um nome relacionado ao programa da função, ao que ela vai executar. Então a nossa função exibe vai dar um eco em Olá Mundo. Já vou botar aqui o HR, tá? Para a gente continuar aí vendo os exemplos sempre separadamente, tá? E ponto e vírgula no final. É isso aí. F5, ó, nada acontece. Por quê? A gente criou a função, a gente criou o nosso programa, a gente tem que executar ele. Como é que a gente executa? Ó? Exibe, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? A gente puxa o nome dela, como é e deu. F5 para atualizar está aí. O segundo método de utilizar uma função é retornar dados ao invés de exibir. Então aqui a gente está exibindo, já vem pré-definido, né? A gente pode botar um HTML, alguma coisa, mas a gente não consegue trabalhar esses dados aqui, caso a gente precise separar um array, pegar apenas um dado, alguma coisa assim. Para isso que serve o método de retornar dados, onde a gente retorna sem exibi-los. Então, function, vou declarar novamente, o nome vai ser retorna, tá? Abre chaves e fecha chaves. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui. Só que em vez de exibir, a gente vai dar um return. Retornar esses dados em tela. Vamos executar a função, retorna, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. F5 para atualizar, ó, nada aconteceu. Por quê? A gente está retornando esses dados. A gente está armazenando esses dados para poder utilizar ele para tratamento, para utilizar para validação, ou também pode ser utilizado para exibir, só que aí a gente vai ter que exibir eles aqui embaixo, tá? Então a gente tem um método de exibição de dados e um método de retorno para poder executar aí alguma alteração no que a gente vai pegar de volta da função. Vamos ver um exemplo básico de função. Ó. Function calc. Abro, fecho parênteses, abro chaves e fecho chaves. Vou dizer que a variável calc será igual, abro, fecho parênteses, e vou fazer um cálculo aritmético aqui, tá? Vou dizer que 1.500 dividido por 100 vezes 80. O que a gente fez aqui? A gente está calculando 80% de 1.500, correto? E vou dar aqui um return na variável calc, ok? Isso aí que eu quero. Vamos executar a calc, ó, calc, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. F5, nada acontece, porque a gente está retornando os dados e não exibindo, né? Então, eu vou dar um eco no calc. F5 para atualizar está lá, ó, 1.200, 80% de 1.500. O que eu posso fazer aqui para deixar essa função mais usável? Tá? A gente pode tornar ela mais genérica, mais ampla, podendo utilizar para várias coisas. Nesse caso, a gente pode criar a calculadora aqui e executar vários tipos de cálculo, só alterando e passando alguns parâmetros para ela. Primeiro, eu vou passar aqui a variável valor, vírgula, e vou passar uma variável percent aqui, ó, percent, ok?
Aí a gente faz o seguinte, o valor a ser calculado vai ser na variável valor, tá? E o percent aqui, que é o percentual, na variável percent. Então, quando eu declarar essa função, ele vai pegar os dados que eu passar para ela e vai fazer o cálculo. Se eu der um F5 agora, está aí o erro. Por quê? Quando eu declaro uma variável solta aqui, eu estou declarando que esse valor deve, obrigatoriamente, ser informado na minha função. Quando eu executo ela aqui embaixo, eu tenho que informar então. Vamos lá, valor 1.500 e vai ser um cálculo de 50%. F5 para atualizar, 750. Quero calcular 10%. F5, 150. Agora é o seguinte, eu quero pré-definir que essa variável calc vai pegar sempre 30%, a não ser que eu não queira, né, que eu queira alterar esse porcentagem. Mas se eu não informar uma porcentagem aqui, ó, se eu informar apenas o valor, já deu erro, porque eu estou pedindo os dois na variável calc. Mas eu quero dizer que se eu não informar, ela já vai calcular automaticamente 50%, tá? Igual 50. Já botei aqui o valor pré-definido. F5, automaticamente, se eu não informar aqui embaixo, ele vai receber esse valor dentro da nossa função. Se eu informar, ele altera para a gente e pega o que a gente informou, tá? Então, é válido o que tiver aqui dentro da execução. Se a gente não informar nada na execução, ele vai pegar o valor pré-definido aqui. Outra coisa que a gente pode fazer, igual a null. Ok? Então, se eu não informar, ele não vai gerar erro, mas também não vai fazer o cálculo nesse nosso parâmetro. Mas a gente pode estar passando uma função que dependa ou não do valor e criar uma condição para que, se o valor não for informado, ele não use esse valor no nosso programa. Então, a gente consegue fazer também isso. Então, a gente pode pré-definir o valor, não definir e deixar como null para não utilizar caso não seja informado, e a gente pode requisitar obrigatoriamente o valor, né, percent, deixa eu botar de volta, para que a função funcione, ok? Tem esses três métodos aí de criar a função. Vamos novamente aqui, ó, ponto .hr, fechou o nosso hr aqui, tá? Então ele já vai calcular, opa, tem que passar o valor aqui, né, 25%, eu defini que tem que ser passado, ok. Vamos a mais um exemplo, gente. Digamos que a gente vai ter que cadastrar uma data no banco de dados. A gente já viu que o formato padrão da data para cadastrar no banco é ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Só que lá no nosso formulário, a gente vai informar a data padrão, tá? Que é a nossa data no nosso tempo. Vamos fazer assim, ó. Declaramos function, formDate, abre chaves, fecha chaves. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a variável data e passar aqui para dentro, tá? Nessa variável data, a gente primeiro vai fazer um explode. Então, variável data igual explode, abro e fecho parênteses, vou dar um explode na barra, a gente já viu como fazer isso aqui, da variável data. E de primeira mão, eu já vou fazer assim, ó, print underline array, abro e fecho parênteses, na variável data novamente, ponto e vírgula. Execução pronta, vamos fazer o seguinte, formDate, que é o nome da nossa função, vou executar ela e vou informar uma data aqui, ó, entre aspas simples, 12/7/2015, ok? F5 para atualizar, ele retornou ao array. A gente pode fazer também assim, ó, return variável data. Quando eu fizer isso aqui, nada acontece. Se eu dar um echo, não vai dar certo, ele vai retornar ao array. Se eu der um print array na função, então veja que dá para fazer vários tipos de interação aqui com esse nosso sistema, né? Ó, se eu der um print array lá fora, então ele vai retornar os índices para a gente prontinho aqui fora. O que é muito interessante quando a gente trabalha com banco de dados. A gente vai ver por quê daqui a pouco, tá? Então tá, formDate, em vez de dar um return, eu vou dar aqui um print array, só para a gente enxergar o funcionamento aí da nossa variável, tá? E criando e vendo como ela funciona, debugando, né? E tá aí. Então, o nosso índice 0 vai pegar o dia, o índice 1 vai pegar o mês e o índice 2 vai pegar o 2015. A gente quer cadastrar num banco. Então, a gente é obrigado a transformar isso aqui no formato timestamp, tá? Vou fazer o seguinte, variável ano, que será o primeiro valor informado no nosso formato, será a variável data com o índice do ano, que é o nosso 2, ok? Ponto e vírgula. Variável mês será igual a variável data com o índice do mês, que é o 1, acompanhando aqui o nosso exemplo em tela, né? Ponto e vírgula. Variável dia
será igual à variável data, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, no índice 0. Return, variável ano, ponto, para concatenar com o traço, que é o padrão timestamp, variável mês, ponto, concatena novamente, ponto, variável dia. Só que no nosso timestamp, a gente sabe que tem que ter horas, minutos e segundos. Só que a gente não quer que nesse formulário seja informado isso. Então, eu posso concatenar aqui, ó, com horas, ponto, abre e fecha aqui, horas, minutos, segundos. E deixar o valor como 0, né? Sem consulta nenhuma. Ou a gente pode capturar esse valor também, ó. Então, concatena aqui com date, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, horas, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos. O que ele fez aqui? Ele retornou a data para a gente. F5 para atualizar, nada acontece, porque a gente está retornando essa data. Mas se eu der um eco aqui, a gente vai ter o padrão timestamp pronto para ser inserido no banco. Só faltou aqui, a gente dá um espaço, né? Ó, espaço, concatenou. Tá aí, debugadinha a função e bem como a gente precisa, né? E como a gente está utilizando o return aqui, a gente pode dar aqui um echo em date, abre parênteses, fecha parênteses aqui, coloca o formato, dia barra mês barra ano, espaço horas, 2 pontos minutos e 2 pontos segundos, vírgula, str.time. Obviamente que a gente está fazendo aqui uma redundância, né? Porque a gente não precisava fazer todo esse sistema aqui para exibir a data, mas a gente está passando por dentro da função. Então, o nosso exemplo está sendo válido. Olha só. Como ele está retornando, a gente consegue utilizar ele como uma string e formatar. Echo, F5 para atualizar, ó, já deu erro. Ok? Então, essa é a diferença de você retornar com o echo ou com o return. Com o return você retorna como string e o echo vai diretamente exibir e você não consegue utilizar para manipular. Vamos fazer o nosso último exemplo para fixar bem o que a gente aprendeu até agora, ok? Vou fazer o seguinte então, novamente aqui, ponto .hr para manter aí o nosso estudo, né? Ele já vai dar a linha lá novamente e eu vou vir aqui e vou reduzir tudo para a gente ver melhor. Ok, entramos aqui. Vamos primeiro declarar aí a nossa função. A gente vai criar uma função genérica agora, que pode ser utilizada aí de vários modos, tá? Primeiro, function calcg, vai ser uma calculadora genérica, tá? Abre chaves, fecha chaves. Primeiramente, a gente vai criar condicionais lá dentro para saber qual que é o cálculo, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, variável calc, e vou declarar que é igual a mais aqui, ó. Então, ele já vai começar calculando a adição, tá? Vamos lá, ó, if variável calc igual a mais, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Nesse caso, se o cálculo for adição, deixa eu dar um tab menos aqui, se o cálculo for adição, return variável valor 1 mais variável valor 2. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter esses valores também. Como a nossa calculadora é genérica, a gente vai obrigar na função ao nosso cliente informar os valores. Só que eles vão vir primeiro aqui, ó, valor 1, vírgula, variável valor 2, vírgula, ok? Então, quando eu chamar aqui, eu vou ter que informar o valor, pelo que eu quero executar o valor e qual tipo de cálculo eu quero fazer, tá? Então, essa vai ser a nossa calculadora dinâmica. A gente já tem aqui a nossa primeira condição, fazendo mais. A gente vai ter que replicar essas condições para fazer os outros tipos de cálculo, tá? Então, eu vou copiar esse if inteiro, vou terminar aqui um else e vou colar o if inteiro, vai ser um else if. Se o cálculo for subtração, a gente vai fazer valor 1 menos valor 2. Novamente aqui. Então, a gente tem adição, subtração, multiplicação, só vai trocando aqui o tipo de cálculo, ó, tá? Aqui tem que finalizar com o else. Vamos copiar o else também aqui. Ctrl V. Vamos botar a divisão aqui, que é a barra. Dividido. A gente vai ter o cálculo de porcentagem. Então, a gente bota o sinal de porcentagem aqui, que seria o cálculo de módulo, né? Mas o módulo a gente vai utilizar diferente, tá? Para ficar mais aí parecido com uma calculadora de modo real, sem utilizar a linguagem do PHP. Na nossa linguagem real, a porcentagem é para a porcentagem, né? O cálculo de porcentagem a gente tem que mudar também, não tem? Então, o valor 1, que é o valor que eu vou informar para ser calculado, vai ser o valor que vai ser da porcentagem. A gente vai descobrir a porcentagem do valor 1
pela quantidade do valor 2, tá? Então, entre parênteses aqui, a gente vai botar o valor 1, ó, dividido por 100, tá? Vezes o valor 2. Então, a gente descobre a porcentagem também. Vou copiar lá em cima de novo, ó, Ctrl V, e a gente tem que descobrir o módulo também, para executar todas as nossas funções, tá? Então, aqui, se for igual a mod, se eu informar mod na minha função, a gente vai criar mais uma condição aqui para criar esse módulo, que será if variável valor 1 for módulo de variável valor 2 igual a zero, abre chaves, fecha chaves. Então, se o restante disso aqui for igual a zero, é porque não é módulo, né? Então, return, abre e fecha aspas simples. Vou botar aqui, ó, variável valor 1, ponto, espaço, não é módulo de ponto variável valor 2, ponto e vírgula. Ok. Se não, quer dizer que ele é módulo. Então, else, return, variável valor 1, novamente, ponto, abre e fecha aspas simples, é módulo de espaço, ponto, variável valor 2. E aqui a gente pode continuar, ó, ponto, abre e fecha novamente aspas simples, vou botar um Ctrl B aqui para destacar, o módulo é, dois pontos, vou dar mais um espaço aqui, ponto, e vou mostrar qual que é o módulo, né? Variável valor 1, módulo de variável valor 2. Ponto e vírgula. Então, a gente tem uma calculadora totalmente dinâmica, né? Só que se nenhum desses casos aqui acontecer, se eu não informar mais, menos e tal, eu não vou conseguir calcular, né? Então, eu vou botar aqui, ó, else, se ele não informar nenhum desses sinais aí para fazer o cálculo, return, erro ao calcular, operação inválida. Então, a gente tem uma função genérica para executar qualquer tipo de cálculo. Como é que a gente usa essa função agora? Vou vir aqui embaixo, ó, calc_g, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Nossa função lá em cima. F5 para atualizar, já deu erro. Por quê? Valor 1 e valor 2 é obrigatório. Vou botar aqui, ó, entre aspas simples, 10 mais 30, ou melhor, vírgula 30, ok? F5 para atualizar. Não deu nada. Por quê? Porque a gente está retornando os valores para poder manusear eles caso precise, né? Echo, calc_g. F5 para atualizar 40. Por que ele automaticamente somou? Porque a gente mandou o calc automaticamente somar se não for informado, tá? Nesse echo eu vou fazer o seguinte, hr e fechou hr. Vamos fechar a função aqui para ver melhor também. Ok? A gente já viu todo o funcionamento dela. F5 para atualizar, então a soma deu 40. Vou copiar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, 30, vou botar aqui 10. Então a gente pode criar aqui o mesmo argumento para ficar mais fácil a gente visualizar as diferenças. Só que aqui, ó, eu vou dar um vírgula e vou passar um sinal de menos. F5 para atualizar, então 30 mais 10, 40. 30 menos 10, 20. E aí a gente tem as outras operações, né? Vou abrir rapidinho aqui só para a gente pegar todas, ó. Então, a gente tem ali o menos, multiplicação, divisão, porcentagem e módulo, ok? São todas aqui. Como é que a gente faz para executar isso? A gente tem que mudar aí os sinais, né? Vamos fazer assim, então. Vou diminuir aqui novamente. A gente vem aqui e bota, ó, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem e módulo, que é o mod, né? Que a gente formou que seria isso. Ok? F5 para atualizar, a gente já vai ter tudo aí, ó. Então, 30 mais 10, 40, 30 menos 10 é 20, 30 vezes 10 é 300, 30 dividido por 10 vai ser 3, 10% de 30 também é 3, né? Se a gente botar aqui, ó, 150, 10% de 150, 15, ok? E aí, por final, a gente tem um módulo, né? Então, aqui a gente está dizendo que 30 não é módulo de 10. Então, o nosso módulo está aqui, ó. Esse aqui é para descobrir o módulo. Se eu botar aqui 10, 30, vamos ver aí a ocorrência, ó. 10 é módulo de 30 e o módulo é 10. A gente pode descobrir aqui também, botar 100, vai dizer que 10 é módulo de 100 e o módulo também vai ser 10. Então, a gente viu aí uma função genérica que faz qualquer tipo de cálculo. Por que ela é genérica? Porque a gente consegue
passar dados e mudar o resultado dela de acordo com o que a gente passa. Então, a gente tem que aprender a criar esse tipo de função sempre para trabalhar com uma dinâmica maior, tá? Deixa eu organizar o nosso arquivo aqui para a gente poder continuar nas próximas aulas e ter isso aqui salvo, ok? Tudo pronto então no nosso primeiro exemplo. Vamos ver um pouco mais sobre funções agora.